Olá, colaboradores, tudo bem? Sou o Dionei, técnico em segurança no trabalho da Paquen Têxtil, e hoje estamos dando início à primeira CIPAT da Paquen. Como todos sabem, a sigla CIPAT quer dizer Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Então é uma semana voltada à prevenção de acidentes, de doenças no trabalho. Então essa semana a gente vai ter vários temas, palestras presenciais, ok? Conforme os convites que vocês receberam, converse com o seu líder, converse com o seu superior, que ele tem aí todos os tópicos que a gente abordou nessa semana. Então esses tópicos, pessoal, está voltado para a prevenção, para a saúde no trabalho, mas também para a qualidade de vida, que é tão importante no nosso dia a dia, ok? Esses vídeos, pessoal, eles serão gravados com todos os palestrantes durante a semana, serão disponibilizados em todas as unidades, no refeitório ou nas salas em si de reunião, tá? Conforme a disponibilidade de cada unidade. E aí em si, também a gente haverá um link diretamente no YouTube da Paquen para vocês também puderem visualizar ele em outro momento, esse vídeo da CIPAT. Com a família, em casa, no intervalo do trabalho, vocês vão ter acesso também a esse link no YouTube da Paquen, ok? Lá, compartilhem, sigam também a página da Paquen lá no YouTube, no Instagram, ok? Deixe seu comentário lá também, tá? Curte o vídeo, ok? E isso vai ser um material muito bom aí para o nosso dia a dia, tá? Então, visando, pessoal, essa semana, não é somente essa semana, é uma semana voltada, com uma reflexão maior para a prevenção e também a questão da saúde de todos nós colaboradores aqui da Paquen. É o primeiro evento da Paquen, que muitos irão ainda vir, ok? Contamos com a colaboração de todos, com a divulgação de todos também sobre essa semana, sobre os vídeos, as palestras que a gente vai haver durante essa semana, ok? Obrigado, uma boa semana a todos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à CIPAT 2021 da Paquen. Em primeiro lugar, gostaria de falar em nome do nosso CEO Eduardo, sócio Marquinhos também, Marcos Spitzner, e falar para vocês que nós estamos muito felizes de estar fazendo esse evento, É um evento muito importante para chamar a atenção de todos nós relacionados à prevenção de acidentes. E esse ano é uma forma especial, a gente buscou um tema bem relacionado com o histórico de lesões que tivemos, nesses últimos 2 anos aí, para que nós tenhamos um cuidado cada vez maior com as nossas mãos. Então a frase temática é: a mão que cuida é a mão que precisa ser cuidada. Então, de uma forma muito reflexiva, eu peço para que vocês, todos os colaboradores, também pensem nessa semana, que seja uma semana diferente. Cuidar de prevenção de acidentes tem que ser feito diariamente, todos os dias, mas a gente tira uma semana no ano aí para que a gente possa repensar, para que a gente possa participar de todas essas palestras, esses eventos que nós estamos montando durante essa semana, para que você possa pensar um pouquinho melhor no seu cuidado do seu dia a dia, porque nós, como Paquen, valorizamos demais as pessoas aqui dentro, os colaboradores, que vocês entrem e venham com saúde e saiam com mais saúde ainda. Então é fundamental a nossa reflexão para que possamos ter a empatia com o colega, independente do setor que nós atuemos ou trabalhemos. Nós devemos cada um cuidar de cada um. E principalmente das mãos. Eu acho que vamos estar bem enfatizados, bem direcionados para o cuidado especial que nós devemos ter com as nossas mãos. Tá? Então eu quero desejar a vocês aí um excelente CIPAT, que nós tenhamos aí realmente uma semana bem edificante para cada um de nós e que nós possamos refletir cada vez mais com a prevenção de acidentes, que nós possamos ali realmente ter êxito em todas as ações que nós tenhamos dentro da fábrica. Tá bom? Uma excelente semana, sejam bem-vindos à CIPAT 2021 da Paquen. Muito legal, muito honrado estar aqui com vocês, tá? Acho bem interessante o merchan aí do like, curte, não sei o que, tudo muito bem-vindo, tudo muito útil. Acho que essa questão do online abriu muitas portas para nós, mas o que a gente gosta mesmo é do presencial, esse contato é muito interessante.
Essa questão da prevenção, gente, é muito importante. Eu dentro da nutrição defendo muito essa questão, tá? Meu nome é Adriana, eu sou nutricionista, eu trabalho junto com a Unimed há 12 anos dentro dessa questão de prevenção. A minha atuação dentro da Unimed hoje, eu atuo com pacientes oncológicos em quimioterapia, onde eu atuo não é prevenção, né? Ajudo eles a amenizar o efeito colateral da quimioterapia, que é um dos trabalhos. Os outros trabalhos é a prevenção. Eu trabalho em grupos de emagrecimentos, grupos de ansiedade e outros trabalhos. Um deles é como aqui com vocês, que a gente vem aí tentar conversar um pouquinho com vocês e atuar nessa parte de prevenção, certo? Hoje a nossa conversa é sobre alimentação saudável. E eu pergunto para vocês, eu queria que vocês me respondessem o que é uma alimentação saudável. Vocês conseguem me explicar isso? Vocês acham isso simples ou complexo? Complexo. Eu acho isso muito difícil. O que uma alimentação alimenta? Corpo e alma, né? E o que a alma come, né, gente? Muita coisa. Semana passada eu tive um paciente no meu consultório, que é um familiar e que é amigo. Olha quanto próximo isso, né? Eu fiz uma mudança na alimentação dele que deu totalmente errada. Eu fiz uma mudança nutricionalmente dentro do meu conhecimento para o melhor do bem-estar dele e que foi um tiro no pé. Eu fiz uma mudança e que não deu certo no contexto familiar dele. Eu fiz uma mudança teoricamente correta, mas que para a rotina familiar dele não deu nada certo. Daí eu falei para ele o seguinte: vamos voltar a fazer o que você já fazia. Daí ele falou: mas Adriana, não está certo. Eu falei: questionável este certo, né? Não está certo para o quê? Talvez não seria o ideal dentro do conceito de alimentação saudável, mas está certo para a sua rotina, para a sua união familiar, para, né, que você se sente melhor. Então nós vamos deixar assim. A alimentação talvez ali não esteja o perfeito para o seu entendimento de conceito de alimentação saudável, mas está dentro do conceito para a sua união familiar. Deixa eu ilustrar a situação. Ele tinha o costume de acordar e comer um sanduíche natural, assim, com a esposa e com a filha, e mais uma porção de fruta enorme. No conceito meu de nutricionista, ele estava comendo pão, sanduíche natural, que é carboidrato, mais um monte de fruta que também é carboidrato. O que eu tentei fazer? Vamos separar isso. Vamos comer uma porção de carboidrato no café da manhã, 7 horas, e a outra porção como lanche da manhã, às 9 horas da manhã. Ok? Não deu certo. Por quê? Era um momento muito legal dele, da esposa e da filhinha, que é bebezinha ainda, de comer aquela fruta junto de manhã. Então eu tirei isso dele. Isso não está correto. Porque apesar do conceito nutricional estar correto, o conceito de família não estava. Então, quando eu pergunto para vocês da alimentação saudável, né? Eu pergunto para vocês isso. A gente tem que ter uma rotina, a gente tem que ter uma rotina de alimentação, de alimentos que a gente gosta, daquilo nos gerar prazer, e a gente tem que ter um conceito harmonioso familiar também, tá? Isso não é desculpa, né, para a gente comer batata frita no café da manhã, tomar milkshake ao meio-dia, né, e comer brigadeiro de lanche da tarde, né? Mas dentro das possibilidades a gente pode tentar transformar isso de uma questão gostosa aí para a nossa rotina familiar. E de trabalho também, né? Vocês comem muita besteira aqui? Sexta-feira da Cuca, né? O problema, sabe, que a gente tem a questão do trabalho, que a gente come um pouquinho de besteira, né? E a gente tem a questão da família também, né? O nosso corpo, gente, ele é mágico e ele dá conta de defender a gente das besteiras que a gente come na vida, né? Então a gente tem aquele conceito assim de detox, né? Nosso fígado, ele tendo os nutrientes certos, ele consegue eliminar as porcarias que a gente come por aí.
Só que a questão é quando a gente come muita porcaria e não come a quantidade certa de alimentos saudáveis para dar a quantidade de nutrientes suficientes para que nosso fígado faça esse giro, essa eliminação. Então, às vezes, se eu como tanta porcaria no meu trabalho e tanta porcaria em casa, que não tenho os dias suficientes aí para cumprir esses nutrientes saudáveis, sabe? Então, é aí que a gente tem que prestar atenção para a gente tentar cumprir aí os nossos, dar um folguinho aí para o nosso organismo. Isso aqui eu trago para vocês para a gente tentar entender. Este é o nosso prato de alimentação saudável. Olhem bem para ele. E eu peço para vocês o que falta aí. Dentro da vida de vocês, o que não está aqui? Carne. Cerveja, alguém gosta? Brigadeiro, docinho, bala, chiclete, né? Uma sala, né, de mulheres. Então aqui, gente, é um prato de alimentação saudável. 100% saudável. A minha ideia hoje aqui com vocês é mostrar o que é 100% saudável. Isso não quer dizer que nós não vamos comer coisas não saudáveis, certo? É a questão que a gente tem que ter este equilíbrio. Então, num prato de alimentação saudável, a gente vai ter a metade do dia de frutas e verduras, a outra metade nós vamos ter proteínas, aqui sim entra a carne, tá? Entra a carne, entra derivados ali do feijão, certo? Das leguminosas, entre as castanhas e ali entre os grãos integrais. Nós já vamos falar melhor desses grupos, tá? Temos a água para hidratar o nosso corpo. Uma dica que eu dou para vocês para a ingestão de água é tomar água, um copo de água a cada 1 hora, tá? Para quem não consegue ser sócio das garrafinhas, tá? Alguém aqui tem dificuldade de tomar água? Essa garrafinha, ela é assustadora, né? Então, tentem ver se a cada 1 hora vocês conseguem tomar aquele copinho de água, tá? Fica mais suave na nossa vida. E o consumo de gorduras saudáveis. Aqui, então, nós vamos falar grupos por grupos. Carboidratos integrais. Por que eles são saudáveis? Vocês sabem me dizer? O que tem dentro do fibra? Tem menos amido? É menos isso, porque por ter mais fibra, o aproveitamento, a forma que o corpo utiliza o carboidrato, o amido, né, ela é diferente, isso mesmo. Mas tem outra forma bem interessante também. O que tem nesse carboidrato faz tanta diferença? No carboidrato, principalmente integral. É a fonte de nutriente. Sabem, por exemplo, se já tiveram cãibra? Uma das fontes de magnésio é carboidrato integral. Então, o magnésio é um dos alimentos fontes aí para pessoas que têm muita cãibra. Por exemplo, manchinhas brancas nas unhas, eu não tenho nenhuma hoje aqui. Para as mulheres sem pinturinhas, manchinhas brancas na unha é característica de deficiência de zinco, geralmente, tá? Que é causado geralmente pelo aumento do estresse. Certo? Geralmente nós estamos muito estressados, né? Por trabalho, por pandemia, por N motivos. Então, alimentos integrais são fontes de zinco. Então, nós temos 2 vertentes aqui. Nós temos a parte de aproveitamento de nutrientes, por ter mais nutrientes do alimento integral, por zinco, magnésio, um leque gigantesco, e pela forma que a gente absorve esse carboidrato. Se esse carboidrato for refinado, for um pãozinho branquinho, daquele francês, né, que a gente conhece bem, a gente tem uma absorção muito rápida daquele carboidrato e acabamos formando gordura a partir dele. Digamos que esse carboidrato tenha 100 calorias. A gente comer ele, por ele não ter fibra, a gente absorve ele de forma muito rápida. E o meu corpo, ele precisa, ou ele utiliza, ou ele guarda. Se eu não estou fazendo uma atividade muito intensa, correndo na academia, né? Se eu não estou fazendo muito, tem que ser intensa mesmo. Se eu estou sentadinha na frente do computador, ou aqui até falando com vocês, olha como eu estou parada, né? Eu vou acabar gerando
este carboidrato, transformando em triglicerídeo e estocando ele. Uma forma de gordura chamada triglicerídeos, geralmente na região abdominal, tá? Agora, se este mesmo carboidrato tiver mais fibra, eu vou ter essa absorção de forma lenta, eu vou acabar gastando essas calorias e não armazenando ele em forma de gordura. Por isso que a fibra é tão importante. Além dessas fibras fazerem bem para o intestino e terem relação com prevenção de muitas doenças, como diabetes, câncer, pressão alta, enfim. O leque aí de prevenção de doenças, ele é enorme. Por isso que a nutricionista sempre manda a gente comer o pão integral. Mas não é só o pão, gente. É aquela história da farinha da aveia, da quinoa, da chia e de vários outros aí carboidratos integrais que vocês coloquem na vida de vocês e vocês gostem. A gente não deve comer coisa com nojo. Nunca. A gente não merece. Tá? Alguém aqui não suporta pão integral? Se a gente não suporta pão integral, a gente come pão de fubá, de batata e a gente pega e come outra fonte de alimento integral, certo? Lembrando que, deixa eu ver se eu botei a foto aqui para vocês, eu acho que não. Mas batata, aipim, é um alimento integral. Então, se a gente não gosta do pão integral, por exemplo, a gente come batata e aipim, certo? Um comparativo para vocês entenderem o que eu estava falando antes, que a gente citei o exemplo do magnésio. Lá em cima, a primeira linha é do arroz integral. A segunda linha é do arroz cozido branco, sem ser integral. Lá, vocês conseguem ver o magnésio? Ó, lá em cima tem 59, desculpa, embaixo tem 2. Só para vocês verem quanto tem mais nutriente o alimento integral, tá? Então vai ter 59 o arroz integral e acaba sendo só 2 o arroz que não é integral, tá? Isso numa quantidade de 100 gramas, é pouquinho, assim, pouquinho é um tantinho assim de arroz mais ou menos, tá? Pouquinho não tão pouquinho assim, né? E aqui a gente tem diferença do arroz branco e do arroz integral. Do açúcar. Lembrando que açúcar é açúcar, gente. Às vezes eu vejo que as pessoas fazem a questão de consumir o açúcar demerara, o açúcar mascavo, achando que ele vai engordar menos. Não vai. Olhem a relação de caloria do açúcar cristal, mascavo e refinado. Ela é muito próxima. Não é que ele vai engordar menos, ele não vai ter menos caloria, ele simplesmente vai ter mais benefícios ou trazer menos prejuízos para a nossa saúde, tá? Então, a hora que a gente vai utilizar açúcar, sempre a gente vai preferir açúcar mascavo ou açúcar demerara ou açúcar de coco, nesta linha. Conseguiram me entender? Porque ele vai na mesma linha do arroz que eu mostrei para vocês. Vai ter mais nutriente. Nós não vamos comer 100 gramas de açúcar para ter ele como fonte de cálcio, certo? Mas o pouquinho que a gente comer vai ter um pouquinho mais de nutriente, tá? Agora eu tenho uma pergunta bem difícil para fazer para vocês. Eu, Adriana, quero emagrecer. Vou utilizar açúcar ou adoçante? Quem concorda? E aí? Falei que a pergunta era difícil. Então, assim, gente, eu, na maioria das vezes, não prescrevo o adoçante. Não prescrevo, porque vamos fazer assim, daí a gente vai fazer bolo como adoçante. Não é o caminho, não é a saída. Eu prefiro que esse paciente consuma menos bolo, mas um bolo feito com açúcar, com uma qualidade melhor. É possível fazer bolo sem o açúcar, certo? E a gente pode incentivar ele a consumir menos ou não consumir, se ele conseguir. Lembra, alimentação é uma coisa que precisa ser feita com prazer. A gente precisa gostar do que a gente come, né? A Janara vai conversar isso com vocês. É uma coisa muito
prazerosa, mexe em muitas questões da alimentação. Então a gente não comer com nojo não dura. Quem aqui já fez dieta, por exemplo, de emagrecimento, uma semana, 15 dias, emagreceu horrores, depois não aguentou nunca mais ver aquele negócio na frente e aí engordou tudo de volta, certo? Então a gente tem que gostar do que a gente come. Aqui os dos carboidratos integrais que eu falei para vocês, tá vendo? E um que eu gosto muito de falar é a pipoca. A pipoca, gente, é um carboidrato integral, certo? Não aquela caramelizada, né? Ó o foco na pipoca, tá? Mas é a pipoca. Se a gente fizer uma pipoca com sal, pode até ser aquela que a gente faz em casa na panela com um pouquinho de óleo, não tem problema. Mas ela é um alimento integral e eu gosto bastante de usar pipoca porque ela sacia, tá? E a gente tem a questão do estímulo da mastigação que eu acho bem interessante da pipoca. E aqui tem outros cereais integrais também, que a gente acaba tendo a granola, quinoa, aveia. Nossa, tem um monte de coisa, gergelim, chia, que a gente pode estar utilizando na alimentação. A farinha de aveia é das farinhas integrais que eu mais gosto, porque ela é muito versátil. Eu tenho 2 filhos e eu gosto de fazer nega maluca para eles, por exemplo, eu boto farinha de aveia. Fica muito bom e eles não percebem, né? Porque se perceber, talvez eles não comam, né? Quem tem criança sabe como é que é. E aí eu uso bolinho de carne moída, sabe? Para botar farinha de aveia, fica muito bom também. Então aí a gente vai usando dessas estratégias aí para tentar manter o paladar próximo ao que a gente tem de referência e tentar usar uns nutrientes um pouco, acrescentar de nutrientes na alimentação. E esses aqui que a gente tem que fugir deles, tá? O que tem de bom nisso aqui? Esses alimentos são ótimos quando a gente tem diarreia, tá? Ó, assim, o bom mesmo é bolacha e sal, porque os outros pode ter açúcar e não pode ser muito bom na diarreia, tá? Fora isso, gente, não tem benefício, não tem nutriente e tem absorção rápida. Nós vamos acabar gerando gordura a partir disso. Mesmo que eu sou magrinha e eu quero engordar, não é esse tipo de ganho de peso que eu busco, certo? Não é aqui que eu vou conseguir, por exemplo, eu atendo bastante pessoas bem magras que querem ganhar peso. Porque a gente quer ganhar peso, a gente quer ganhar massa, a gente não quer ganhar celulite, né? Então, assim, isso aqui vai trazer um efeito que não é o que eu procuro, certo? Isso aqui eu gosto sempre de trazer para a gente discutir também, por causa que dá uma confusão danada o tal do glúten, tá? Esse slide eu peguei da Globo há uns anos atrás, mas eu acho ele muito claro no que ele coloca para a questão do glúten. Você sabe dizer se o glúten faz mal? Tua mãe tem alergia? Sabe o que faz para todo mundo? O glúten tem a alergia, a intolerância, são coisas diferentes. Tem gente que não tem uma intolerância, não tolera certas quantidades, e tem pessoas que têm a doença celíaca. A sua mãe é doente, tem a doença celíaca? Tá. Então ela não pode ter contato com o glúten, ela não pode ter nada dentro da casa que faça... Tá querendo sair de novo, né? Não pode ter contato, nada, a gente não pode ir lá e fazer um bolo e ela comer, e ficar... Essa fumaça que sai da farinha não pode estar no mesmo ambiente, certo? Para ela faz mal. Tem pessoas que comem alimento com trigo e não digerem direito, certo? Tem essa questão de se sentir estufado, se sentir mal. Mas uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é o seguinte: a gente só faz dieta tirando o glúten 100%, como a sua mãe faz, em pessoas que precisam realmente, senão a gente não tira. O retirar 100% é nunca mais colocar, certo? A gente pode retirar durante 15 dias e ver se a pessoa apresenta benefícios. Agora, ficar anos sem consumir e depois recolocar pode ter muitos prejuízos para essa pessoa, prejuízos sérios, tá?
Então a gente faz isso bem direitinho. O glúten é um alimento inflamatório, tem questões, tem casos específicos que a gente tira ele. Para dores articulares, para questões de intestino preso, diarreia, para estufamento. Mas tirar 100% como um paciente celíaco, só com diagnóstico fechado. Tá? O diagnóstico não é meu, é médico. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque eu vejo que é meio modismo agora, e essa questão de lives, e a gente fica com esse acesso à informação, às vezes pode vir um acesso um pouco torto. Então prestem atenção. Comer glúten em excesso faz mal? Sim. Para todos? Sim. Tá? E por que a gente come glúten em excesso? Acordamos de manhã, comemos pão, né? No meio da manhã vamos comer uma bolachinha Maria ou qualquer outra, moladinha no café, né? Tá. Ao meio-dia vamos comer macarrão. À tarde vamos comer bolachinha, água e sal, porque nós estamos com pressa. Depois no lanche da tarde também pode ser que tenha a cuca, né? Porque pode ser que é sexta-feira. Aí depois a gente vai ter ainda a questão do vamos comer um pãozinho à noite, nós vamos na pizzaria porque é sexta-feira. Só dando um exemplo para vocês verem que tem glúten em todas as refeições. Isso faz mal, tá? O excesso do consumo. Agora, se vocês não têm problema nenhum e às vezes você tem o contato, não tem problema nenhum, tá? Os extremos fazem mal. Tirar totalmente sem indicação. Comer o tempo todo também faz mal, tá? Então prestem bem atenção. Vocês conseguiram me entender? É tudo ou nada, tipo, tudo faz mal, nada pode fazer mal também. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre saúde intestinal, que eu acho um assunto bem pertinente, porque eu vejo que cada vez fica pior. Cada vez eu atendo mais no meu consultório. Aqui vocês são um grupo mais jovem, mas, por exemplo, mulheres na faixa de 55 anos, onde nós entramos na menopausa, com, por exemplo, osteoporose, que é onde a gente tem um problema grave de osso. Adriana, só voltando um pouco de alimentação, existe também uma relação assim de um período, se eu quero fazer uma dieta, não quero mais comer pão, enfim, envolvido algum nutriente. Tem algum caso também que o próprio psicológico ou o organismo ele se acostuma com aquilo lá e não te faz mais tão ruim mentalmente, te dando aquela vontade, sabe? Sim. Como outras questões assim que tu se acostuma também com o hábito, né? Tipo assim, tomar um medicamento. Eu tomo ali por 15, 20 dias, já meu organismo, minha própria mente já direciona para tomar um medicamento. Né? Sem eu ter anotado mais nada, né? E às vezes a nutrição também funciona assim. Funciona muito assim. O nosso paladar, a gente se adapta muito bem, né? E assim, o açúcar, ele tem um mecanismo de ação central de conforto muito, muito forte. Então, assim, é o exemplo das bebidas doces, o exemplo do chocolate muito doce. Então, foi o que eu fiz. Eu era muito doçólatra, eu retirei o açúcar de propósito da minha vida, por isso, para me acostumar com menos doce. E aí, eu fiquei 45 dias de propósito, foi um período estabelecido, para ver se eu criava vergonha na cara e aprendi a viver sem doce, né? E não aprendi. O que aconteceu comigo? O meu paladar mudou completamente. Hoje em dia eu como uma quantidade, eu como 5% do doce que eu comia, né? Aprendi, foi assim, de tomar café sem açúcar, de mudar o tipo de chocolate que eu comia, eu não como mais bolo recheado daqueles, eu não como sobremesa, tem um monte de coisa que eu não como mais, mas eu continuo gostando de doce, então tem outras coisas que eu continuo gostando, e eu não sofro mais por isso, é esse o objetivo, essa que é a questão, essa ação central, por exemplo, assim, eu tô nervosa, vou comer, por exemplo, não era o meu caso, mas tô nervosa, vou comer um chocolate. Né? Aí você tira, eu estou nervosa, eu vou dar uma volta em volta da empresa, entendeu? O seu mecanismo de ação central deixa de ser o alimento, você busca outras coisas. Sim, isso existe, isso é totalmente possível. Isso vai de pessoa para pessoa também. Vai de pessoa para pessoa e de vontade para vontade, né? Isso é trabalhado com nutrição e psicologia em conjunto daí, tá? Mas isso é possível, tá? O mecanismo de ação, gente, para vocês entenderem é assim, vamos pegar uma bebida muito doce. Vou usar a Coca-Cola como exemplo, não é uma crítica à Coca-Cola, qualquer refrigerante, tá? O refrigerante, ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, né? Aí a gente vai pegar um refrigerante sem açúcar, certo? O diet, zero açúcar, enfim. Vamos tomar um copo dele.
Para o meu cérebro, o paladar doce, ele busca caloria, fonte de energia. O alimento para o meu corpo é fonte de vida, de energia. A gente, se não tiver caloria, a gente morre. Então eu tomei aquela fonte de energia e o meu corpo, aquele paladar doce, desculpa, que ele busca energia. Cadê a energia? Cadê? Não tá? Não veio? O que ele manda? O meu cérebro manda, come de novo. Porque faltou energia. É uma das explicações porque eu não gosto do incentivo do consumo de adoçante. Porque ele gera este comportamento compulsivo. Come um alimento que eu busco energia, ele não tem energia, eu mando você comer de novo. E você come de novo, e come de novo, e come de novo. Tá? Outro comparativo interessante, ver se vocês conseguem me entender, é, por exemplo, vou comer um chocolate diet. Tudo na vida, gente. Quando eu não tenho uma coisa, tem outra. Então, se eu tiro o açúcar de um chocolate, eu boto gordura para compensar. Então, eu deixo de ter um alimento com açúcar e vou ter um alimento com mais gordura. Então, é uma questão de escolha. Quando eu tenho um paciente que fala assim, eu amo chocolate, tá, gente? Eu entendo totalmente meu paciente. Eu pergunto sempre para ele, qual chocolate você gosta? Ah, eu gosto daquele, sei lá, chocolate branco cheio de açúcar. Então, nós vamos combinar, você vai comer tanto, tal horário, tal dia. Porque se a gente tirar dele, ele vai ficar buscando outras coisas. Ou às vezes vai comer o chocolate diet ou sem açúcar, com muito mais gordura, muito pior para a saúde dele, sabe? Vai ficar buscando esse gatilho aí, esse conforto de ação central sem resolver o problema. Vocês conseguem entender isso? Tá? Vamos falar do intestino? Por que eu trago da saúde intestinal para vocês? Porque o intestino, ele serve para pegar o nosso lixo, que não serve para o nosso corpo, e botar para fora. Uma das principais funções dele. Ótimo. Fazer a digestão, guardar o que não prestou, absorver a água e eletrólitos, né? O que não prestou, lixo. Se eu tenho um intestino com diarreia acelerado, não dá tempo de absorver o que eu preciso. Fora muito rápido. Se eu tenho o intestino trancado, eu fico reabsorvendo lixo. Vai para dentro do meu corpo o que não deveria ter ido para dentro do meu corpo, tá? Funções do intestino. Ação na imunidade, certo? Digerir fibras. A digestão de fibras lá no intestino tem uma função extremamente complexa. Inclusive, produzir gorduras, nada a ver, tá? Mas eu não estou errando. Ele digere gordura, digere fibra, e a partir de fibras ele produz gorduras que vai agir lá no fígado com uma das funções, controle da produção de colesterol, principalmente para as pessoas que têm dificuldade em controlar o nível de colesterol. A gente trabalha com elas a partir da quantidade de ingestão de fibras. Modular o humor, comportamento e saciedade. Nós, mulheres na TPM, super serenas, tá? A gente trabalha aqui, tá? Produz moléculas de ácido graxo de cadeia curta, que tem relação com a digestão de fibras. Facilita a absorção de minerais, tá? De ferro, cálcio, zinco, selênio, magnésio, toda a tabela periódica. Sintetiza vitaminas, por exemplo, B12, que é uma das mais conhecidas, mas sintetiza muita vitamina. Mulheres jovens, futuras mamães, a gente tem a B9, não pode faltar na gestação, é a mais famosa, senão uma criança tem problemas graves, sistema nervoso central. Então aqui nós temos que ter o intestino funcionando direitinho, senão dá problema, tá? O que é o intestino funcionando direitinho? Quando a gente vai ao banheiro, a gente tem que ter fezes em consistência que forma o que a gente chama de bolo fecal, é uma forma de banana, uma massa única. Se essas fezes, quando eu vou ao banheiro, elas desmancham no vaso, elas são características de diarreica, certo? Não consegue fazer todas aquelas funções que eu relatei para vocês antes. Se elas lembram bolinhas de cabritinho, elas são fezes constipadas, certo? Então, sempre em formato de massa única, formato de banana, tá? Botei aquela mocinha com ponto de interrogação, é que se a gente vai ao banheiro, a gente não faz absolutamente nada, né?
são casos de constipação aí que a gente tem que tratar, tá? Como é que a gente corrige a alimentação, a saúde intestinal? A gente tem que identificar o que atrapalha essa pessoa. Pode ser uma intolerância à lactose, tanto para constipação quanto diarreia? Pode. Pode ser falta de água? Pode. Pode ser falta de fibra? Pode ser uma doença celíaca? Pode ser. Pode ser muitas coisas, tá? A maioria das vezes, gente, surpreendam-se, é simples. É só dar mais fibra e mais água que resolve. Não é nada difícil. Eu, no meu consultório, eu atendo bastante isso, tá? É a coisa que eu mais gosto de tratar. E geralmente é simples de resolver. É legal de tratar porque o paciente te ama depois, né? Porque ele vem há anos com aquele problema, né? Então, são coisas geralmente simples da gente resolver, tá? Então, vamos falar ali das nossas hortaliças e legumes, fibras para o nosso intestino. A gente deve comer, gente, 9 porções entre frutas e verduras por dia. Sabe bola de tênis? Vamos pensar que isso fosse uma porção. Vamos pegar uma melancia, picar no volume de uma bola de tênis, certo? Isso é uma porção de fruta e verdura. São 9 por dia. Por isso que é tão importante que a gente tenha a janta e o almoço, para a gente conseguir ter tantas frutas e verduras durante o nosso dia. Isso, porque eu estou falando para vocês, é para prevenção, é o que estamos fazendo na semana do CIPAT, né? Prevenindo, tá? Para a gente ter todas essas porções aí. Vamos conseguir fazer isso todo dia? Não, né? Principalmente quando está 0 graus lá fora, né? Muito menos, né? E a maior fonte de minerais pra gente, cálcio, zinco, selênio, que eu brinquei com vocês que é a tabela periódica, é de verduras e legumes, certo? Então, quanto mais frutas e verduras a gente comer, melhor prevenção de doenças, principalmente para câncer, tá? Mais nutrientes aí a gente tem pra gente prevenir de doenças, como eu brinquei com vocês, mas é brincadeira séria, de osteoporose aí depois da nossa menopausa. E aqui, falando de fibra, cabe muito bem a colocação, melhor tomar o suco ou comer a fruta? Pelas fibras, pelo aproveitamento do nutriente. Outra questão também é pela mastigação. Esse estímulo que a gente estava falando de ação central também tem relação com morder. Mastiguem o alimento, tá? Avisem o corpo que está chegando comida, né? Mastiguem. Alguém aqui come rápido? A pergunta devia ser: alguém aqui come devagar, né, gente? Eu não condeno vocês, gente. Eu sou nutricionista. Hoje eu não trabalho mais, eu já trabalhei dentro de cozinha sem almoçar, que é um absurdo, né? Como é que você trabalha do lado da comida e você não come? Né? Porque não é em comer rápido, é o cúmulo de não comer, né? E a gente tem um estilo de vida totalmente desfavorável, né? Então, para vocês entenderem assim, que temos a fibra, temos a questão calórica, temos a questão de mastigar, tem uma questão que o nutriente vai ter muito mais nutriente no próprio alimento do que no suco. Sempre. No alimento in natura do que no alimento processado. E as proteínas? Esse é o assunto que eu gosto bastante. O ano passado eu terminei minha pós-nutrição esportiva, que é um conceito que eu já tinha bem claro comigo, a questão das proteínas, a questão de suplementação de whey protein, vamos para a academia, ganhar músculos e tal. E a gente sabe, é sabido, todo mundo sabe que a gente come muita proteína, né? E eu consigo calcular a dieta de hipertrofia sem botar 1 grama de whey protein, porque a gente come muita proteína. Então aqui, gente, para a gente ter bem claro, fontes de proteínas. A gente tem fontes de bicho, que aí tá fácil, né? Que é boi, é peixe, é ovo, né? A galinha. Qual é a diferença delas? As carnes vermelhas têm um perfil de gordura que vai ser pior para a nossa saúde cardíaca, para quem tem fator genético, certo?
As carnes brancas, como peixe e frango, vai ter um perfil de gordura melhor para a questão de doenças cardíacas. Teremos as proteínas de fonte de planta, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e o feijão. Teremos também as castanhas, nozes, amêndoas, que também tem um perfil de proteína aí. Carro-chefe, fonte proteica é sempre ervilha, lentilha, feijão, soja, grão de bico e fonte animal, tá? Então aqui só para ilustrar as oleaginosas, as castanhas, certo? Lembrando que isso não é pipoca, então não pode comer um pacotão assim. É um copo daqueles de cafezinho de 50 ml, tá? Tem um perfil de gordura bem interessante, chamou a atenção de vocês para quem tem muita espinha, tá? Que às vezes a gente começa a aumentar o consumo delas e começa a aparecer mais ainda. Então tentem evitar um pouquinho aí. Aqui, o feijão, lentilha, ervilha, lembrando que é feijão, não é feijoada, tá? Não tô dizendo, gente, que feijão e feijoada têm o mesmo gosto, tá? Só tô dizendo que, infelizmente, tem um aspecto da gordura, do rabo, da pata, da orelha, do bacon, enfim, né? Tá? Outra coisa bem interessante que eu gosto de falar para vocês é que o feijão, combinado com arroz, tem a questão da quantidade de triptofano para a produção de serotonina. Resumindo, para a gente ficar tranquilas e serenas, tá? Relação de uma concha de feijão com meia xícara de arroz, da quantidade de triptofano que a gente precisa por dia para a produção de serotonina, principalmente na TPM, para a gente não ficar muito nervosos, tá? Para os meninos também serve, porque a gente precisa de vocês bem calmos também, tá? Aqui, da proteína animal, só para ilustrar o que eu conversei com vocês do perfil de gordura, certo? Claro que a gente tem cortes de carnes vermelhos mais magros, tá? Qual é a desvantagem das gorduras, né? Que elas podem fazer essas plaquinhas aqui. Essas plaquinhas de gorduras vão fechando as nossas artérias, né? Que podemos infartar, ou então essas plaquinhas podem se soltar e podem formar os trombos que a gente diz, né? Ou embolia se for no pulmão, ou formar trombose se for na perna, enfim, temos essas questões. Então, por isso que a gente tem que cuidar com a quantidade de gordura que a gente ingere. Claro que tem um fator associado à genética e atividade física que a gente faz. Quanto mais atividade a gente fizer, mais estamos protegidos quanto a isso aqui. Por isso que a gente vê aquela pessoa que se mata na academia, aquela pessoa que corre, nada e faz 300 mil coisas e come mal às vezes, tá? E não tem nada, porque atividade física intensa não é a gente fazer caminhada e olhar vitrine, tá? Atividade física intensa nos protege desses efeitos negativos. Mas é intensa, e a atividade física intensa não é para todos, tá? No caso, não é para mim. Então, só para vocês ilustrarem aqui, nós temos vários tipos de gordura na nossa alimentação. A gordura saturada, para proteger de doenças do coração, a gente tem que consumir por dia de 7 a 10 gramas, tá? 7 gramas, só para vocês olharem, é aquele pacotinho inocente do Pingo Douro que a gente nunca come a metade, a gente come sempre inteirinho, né? Tem 8,5 de gordura saturada, tá? Fandangos tem 10, tá? Então, sempre a gente tem que ficar atento a esses valores. Não é uma crítica à marca, mas sempre a quantidade aqui, qualquer desses da linha de misto e miojo, de macarrão instantâneo, vai ter uma quantidade alta de gordura saturada. Os sanduíches que a gente aquece no micro-ondas também. Por quê? Porque eles são sempre pré-prontos, pré-fritos, certo? Então sempre vai ter uma quantidade alta aí de gordura saturada. E eu gosto sempre de mostrar esses slides, porque se a gente come adulto, tudo certo, né? A gente escolhe, a gente decide, mas para não ofertar, principalmente para as crianças, que essa geração acaba tendo o estímulo a esse consumo de alimentos muito cedo.
Leite e derivados. Ele é uma fonte de proteína também, mas a gente tem que prestar atenção que o consumo aqui é de 1 a 2 porções por dia, certo? Que seria mais ou menos um potinho de iogurte e 2 fatias daquele queijo que a gente compra fatiado no mercado, certo? Não mais que isso. Então, a gente ficar botando queijo para gratinar em cima da salada não justifica, ou então a gente ficar botando creme de leite ou requeijão no meio do purê de batata também não justifica. Aumenta muito o consumo calórico e aumenta o consumo de gordura não interessante para a nossa saúde, tá? A gente fica falando do consumo de açúcar, né? Da gente reduzir, deu o meu exemplo pessoal, mas a gente tem uma questão de consumo de gordura indireto também, que a gente acaba viciando o nosso paladar também, tá? E aqui eu trouxe desse queijo aqui, lá em cima é pão com ovo, tá vendo? Deu 232 calorias, vocês conseguem ver aqui? Ó, aqui é pão com ovo com queijo de ricota, 281, e aqui é pão de queijo mussarela, 298. Vocês conseguem ver isso? Tá. Lá em cima tem 31% de gordura, aqui tem 32 e aqui tem 39. O que eu chamo a atenção para vocês só que esse perfil de dieta está muito alto. Lá em cima tá certo, aqui já está de 35, já está demais, e aqui é um absurdo 40% de gordura numa dieta, tá? Eu só fiz esses 3 exemplos para ressaltar que simplesmente botar queijo no ovo sobe muito o perfil de gordura da dieta. E é um perfil de gordura não interessante, porque o ovo já tem gordura. Sabe, gente? Mas eu posso botar só um queijinho no ovo, porque fica mais gostoso, né? Não é verdade? Fica, gente. Não vou mentir, né? Mas acaba subindo muito o perfil de gordura. Se for a ricota, que quase não tem gosto de nada, vamos ser sinceros, né? Acaba já subindo, piora, não resolve porque não dá o gosto que a gente quer e acaba ficando um perfil ainda já aumentado, tá? O ideal é bater em 30% lipídio ali, tá? E aqui, só para ilustrar, nossas gorduras saudáveis, tá? Que a gente vai ter elas: abacate, castanhas, no azeite. Lembrando que às vezes a gente aumenta o consumo das castanhas, por exemplo, a gente acaba tendo mais espinha no rosto, tá? Aqui fica claro, né? Lá em cima nós temos gordura boa, aqui nós temos gorduras não tão boas assim. Só para vocês terem bem o slide de diferença assim, entre um e outro. Tranquilo? Mas é só para vocês entenderem que assim, eu gosto de mostrar tudo isso para vocês tentem criticar a rotina de vocês dentro de casa. A minha casa também não é perfeita, nunca vai ser e não quero que seja perfeita, né? Mas é para a gente tentar melhorar. E leve em consideração assim, a minha família tem problema cardiovascular grave, então eu sei que gordura é uma coisa lá em casa que eu tenho que me preocupar. Talvez na casa de vocês não é, entende? Então, assim, tentem melhorar essa questão, né? E, assim, a gente vai comer porcaria, tem que comer direito para comer porcaria. O que na minha casa a gente tem muito claro é que a gente tenta se alimentar bem, a gente consegue estabelecer isso de segunda a sexta, e sábado e domingo sempre tem exceção, mesmo porque eu tenho crianças, né? E crianças vão comer besteiras porque fazem parte da infância, né? E a gente consegue ter essa rotina bem estabelecida. Quanto a alimentação, ela também é emoção e ela é família. Então a gente sabe que culturalmente essa coisa, às vezes, do italiano, do alemão, de sentar, de reunir em família, de ter esse momento, às vezes eu gosto de uma comida porque isso me lembra a comida da minha mãe, né? Então são vínculos emocionais e como equilibrar, acho que é perfeito até, às vezes visualmente a gente não consegue saber o que é bom, o que faz bem. E às vezes não está no que a gente está comendo, está na quantidade, no quanto eu preciso sentar e comer um pão inteiro de manhã, né? Então, assim, achei fantástico, super legal, embora a gente esteja com essa cara, assim, tipo, revisando e repensando o que a gente faz lá em casa. Eu queria fazer um vínculo com a fala do Neto, né? A gente falou antes sobre a frase, né? A mão que cuida também precisa ser cuidada.
para que a gente consiga pensar nisso e levar isso para casa, gente. Assim, meu pai tem problema cardíaco, minha mãe tem uma questão aqui, como é que eu ajudo a cuidar, como é que eu levo essa informação que eu recebi aqui, que eu penso, puxa, eles estão comendo demais isso, demais aquilo, ou menos isso. Como é que eu torno esse momento familiar, esse momento emocional com um pouco mais de cuidado para todo mundo, né? E não é fácil, porque às vezes a gente olha pai e mãe e fala assim, mas a minha mãe não quer deixar de comer pão branco de jeito nenhum. Então como é que a gente faz isso de uma forma um pouco mais cuidadosa, não só com a gente, mas com eles também? Porque é um ato de amor, né? É verdade.